Diariamente, constantemente, estamos a nos perguntar, a nos indagar: por que tanta violência, por que tanta tragédia, por que tanto desastre ambiental, por que os homens estão a se destruir, por que tanta doença incurável? Nos questionamos sobre tudo isso e não chegamos a nenhuma conclusão, a nenhuma resposta. Porém, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos dá a resposta para tudo isso. Sim, inicialmente ela diz que o povo, a humanidade morrerá por falta de conhecimento, de entendimento de Deus e de suas vontades. Sim, então para termos a certeza e a resposta de tudo que está acontecendo, devemos fazer inicialmente 5 indagações, 5 perguntas. Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus soberano, Senhor? A Bíblia Sagrada nos diz que Deus ele é cheio de atributos, e entre esses atributos está a santidade, justiça e soberania de Deus. Sim, Deus é soberano, Ele é único, não há outro além dele, não há outro que deveremos pedir, solicitar, rogar, apenas a Deus, a Jesus Cristo, somente a Ele. Sim, e Ele é santo, 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 e um justo juiz. Por Ele ser santo, Ele não tolera o pecado. Então, a Bíblia diz que Deus sente indignação todos os dias. Deus se aborrece todos os dias por causa do pecado da humanidade. Sim, e Ele diz que se a humanidade não se arrepender, se o homem não se arrepender das suas práticas de pecado, Ele tem a sua espada em mãos, e com ela Ele dará à humanidade o seu justo castigo. Sim. Então, o que é o pecado? Segunda pergunta que devemos fazer: o que é o pecado? O pecado para Deus é uma transgressão, é uma traição às suas leis, aos seus mandamentos, aos seus juízos. O pecado para Deus é intolerável. Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado, nem com o pecador não arrependido. E então o pecado é isso, uma traição ao Deus Santo, ao Deus do cosmos. É por isso que muitas vezes solicitamos e pedimos e Deus não atende. É por isso que enxergamos tanta maldade, tanta ruindade no universo, no mundo, por causa do pecado do homem. Então devemos fazer uma terceira indagação: qual é a situação então da humanidade pecadora não arrependida diante desse Deus santo que não tolera o pecado? A situação da humanidade ela é digna de morte. Sim, pois na Bíblia Sagrada também está escrita que a alma que pecar, esta morrerá, bem como o salário do pecado é a morte. Sim, com Deus não tem acordo quanto ao pecador não arrependido. Ele diz que o seu pecado, o seu fim será a morte eterna. Sim, a morte carnal aqui na terra e a morte espiritual eternamente. Então, ela é digna de morte. O ser humano que não se arrepender de seus pecados é digno de morte, porque Deus comunhão nenhuma tem com o pecado ou com o pecador. Então devemos fazer uma quarta pergunta: então, se Deus não tolera e não perdoa o pecador não arrependido, para onde irá o pecador não arrependido? Para onde ele irá eternamente? Para onde irá o seu espírito? A Bíblia Sagrada só afirma um canto. A Bíblia Sagrada nos descreve apenas um canto para onde irá as almas não arrependidas. Ela irá para o lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno. Sim, a Bíblia Sagrada diz que o inferno é um lago de fogo e enxofre, onde lá haverá choros e ranger de dentes. Sim, onde o verme nunca morre e onde a ferida nunca sara. É para lá que irá os pecadores não arrependidos. Então devemos nos perguntar, fazermos a quinta pergunta: o que devo eu fazer
para me livrar da maldição do pecado, para me livrar da ira de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele nos deixou uma única saída, uma única solução, uma única alternativa, que é acreditar no seu Filho, Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, que também é Deus, pois Deus, Ele é triuno, Ele é o Pai, Deus Pai, Ele é o Deus Filho, Jesus Cristo, e Ele é o Espírito Santo. Então, se a humanidade pecou, a humanidade tinha que morrer, o homem tinha que morrer. Então Deus não viu outra alternativa, além de Ele mesmo se encarnar, se transformar em homem, saber das suas dificuldades e habitar entre nós, e viver uma vida santa, justa, sem pecado. Mas se a humanidade pecou, ela é digna de morte. E Deus já diz na sua palavra que Ele perdoa o pecador, ainda que não inocenta a sua culpa. Ou seja, Deus perdoa sim o pecador, mas a sua culpa do pecado Ele terá que pagar. Então, a única forma que Deus encontrou da humanidade encontrar perdão e justiça diante dele foi o seu Filho, enquanto homem, morrendo por todos nós em uma cruz. Sim, e Jesus morrendo, vivendo uma vida santa e morrendo na cruz por nós, assim Ele nos deu a possibilidade, se nos arrependermos verdadeiramente e crermos no nome de Jesus Cristo, teremos a vida eterna, teremos paz com Deus, seremos amigo de Jesus Cristo. Sim, pois Ele se transformou naquela cruz, na maldição dos nossos pecados. E fazendo isso, nós nos tornamos justos diante de Deus. Sim, mas para tanto devemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, diariamente, procurar não cometê-los. Sim, e procurar seguir a Jesus Cristo, ler na Bíblia Sagrada o que Ele quer de cada um de nós, como Ele quer que nos comportemos, como Ele quer que nós venhamos a nos lidar com cada ser humano, em cada atividade de nossa vida. Temos que ter Jesus Cristo em primeiro lugar. Devemos ser considerados escravos deles e fazer tudo o que Ele deseja para com cada um de nós. E assim nos livraremos de todo esse mundo perverso, de todo esse mundo mau. E assim encontraremos respostas para tudo e nos livraremos do que é ruim. Que Deus tenha misericórdia de você, que Ele faça você refletir sobre essa palavra, que Ele desperte em você curiosidade em conhecê-lo melhor e que você venha se aprofundar mais na glória de Deus.